Terça-feira, dia 7 de fevereiro, da quinta semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa meditação para Deus abençoar o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos meditar hoje é de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento de vós poderíeis receber de mim. É Corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar um instante o Evangelho que acabamos de ouvir. Os fariseus e alguns mestres da lei censuram os discípulos de Jesus por não observarem algumas regras de higiene que fazem parte da tradição oral. Jesus declara-lhes que essa tradição, apresentada como de origem divina, é ao contrário, é de origem humana e, portanto, não pode ser imposta como de origem divina. Depois, chama a atenção dos fariseus, que se baseiam numa observância puramente exterior e, por conseguinte, não é agradável a Deus. Eles me prestam culto inutilmente. Por fim, acusa os adversários de manipular a lei de Deus, colocando as tradições orais acima da lei de Deus. Creem estar agradando a Deus, quando na verdade estão desprezando o próximo. Jesus, por isso, é categórico em afirmar: para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso derrame as bênçãos sobre vós, vossa família e trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.